Eu quero agradecer à igreja o carinho dos irmãos. Eu subi a montanha na sexta-feira, desci de lá um ano mais velho. Complicado esse negócio, viu? Subi com 57 anos, desci com 58. Então, Jonas, você que é mais forte do que eu, a montanha para você é fichinha pequena, né? Se o velhinho aqui conseguiu subir e descer, e estou vivo ainda, né? Estou vivo ainda. Você vai na outra? Você tem foto da anterior? Então, agora a próxima você vai subir com a gente. Aquela eu quase morri. Aquela foi terrível. Aquela eu quase morri. Essa não, essa eu vivi, né? Gente, nós estamos... Eu quero inclusive agradecer. O meu WhatsApp está cheio, gente, de felicitações. Eu estou respondendo na medida que dá. Eu vou demorar talvez uma semana para responder a tudo que está ali. É muito carinho desse povo lindo de Deus que tem mandado lá felicitações pelo nosso aniversário. Eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela dedicação. Nós estamos terminando o livro. Quem leu o livro vai perceber que domingo passado nós tivemos a pregação do último capítulo. De manhã, até o pastor visitante, pastor Felipe, ele me disse assim: pastor, o senhor tem algum tema? Eu falei, não, fique à vontade. Nós estamos estudando ali o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Mas você fique tranquilo. Mas vocês acreditam que o cara comprou o livro no e-book, ouviu o livro inteiro e disse, rapaz, eu não conhecia, que material maravilhoso. Ele ouviu o livro inteiro. Então, tem sido uma experiência muito boa. Lá na montanha, conversando com um dos nossos irmãos, falei, e aí, rapaz, está gostando desse pastor? Olha, interessante, eu já estou sendo desafiado, incentivado nessa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Deus tem falado muito comigo. E chega aqui no alto da montanha, Deus só confirma tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Eu estou saindo daqui maravilhado. Só não posso dizer o nome dele para vocês, porque vocês não subiram a montanha ainda, tá bom? Mas é uma sinergia, uma convergência daquilo que Deus tem falado conosco. Quero dizer que eu preparei um sermão com base no título do capítulo desta semana. E depois, quando fui fazer a introdução do capítulo, fiz outro sermão. Então, se nós tivéssemos aqui 2 horas, seriam 2 sermões. Porque quando eu fui resgatar a proposta que ele faz, dê o próximo passo para desenvolver uma regra de vida. Até aqui, ele vem conduzindo a gente, passo a passo. Quais os passos que eu e você precisamos dar para a gente ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Mas como esse é o último capítulo, ele deixa a bola pingando, dizendo, olha, é responsabilidade sua dar o próximo passo para você ter uma regra de vida que vai gerar uma espiritualidade emocionalmente saudável. E eu então fui tentar resgatar, e ele já começa sinalizando no capítulo, dizendo o seguinte, amar a Deus acima de tudo. Quando o Júnior dizia assim, você é mais do que uma mãe, mais do que uma esposa, mais do que uma funcionária, mais do que... Você é filho de Deus. E ser filho de Deus é tudo. É tudo. Deus é ilimitado, Deus é todo-poderoso, todo-onisciente, Deus é onipresente. E se eu e você fomos feitos filhos de Deus, nós também somos o topo. Mas não para que nós nos envaideçamos, não por isso. Mas para que nós correspondamos àquilo que Deus tinha para nós, o propósito que Deus tinha para nós. E aí, quando o autor nos faz pensar um pouco na vida de Daniel, e ele mostra que Daniel tinha uma regra de vida.
E eu então fui tentar resgatar no livro de Daniel, um livro extraordinário, é uma literatura apocalíptica, é uma literatura apocalíptica, não, está errado, uma literatura apocalíptica, de Apocalipse. É uma linguagem diferenciada, cheia de imagens, que expressa uma mensagem forte para quem lê. E aí a gente vai perceber que nesse livro de Daniel, de 12 capítulos, os 4 primeiros capítulos já demonstram ali qual é a regra de vida de Daniel. E Daniel não é nenhum coroa, nenhum cinquentão como eu. Daniel é um jovem. Daniel é uma pessoa que está começando a viver, não era casado, não namorava. Quando você lê o capítulo 1, você vai perceber que há ali uma descrição daqueles que o rei mandou trazer para a Babilônia. Tinha que ser gente saudável, inteligente, bonito, de boa aparência, que tenha capacidade de aprendizado. Então era um camarada que tinha tudo para na sociedade ser um indivíduo bem posicionado. Mas o que me chama a atenção é que o texto mostra que Daniel já começa com uma regra de vida bem estabelecida. E a regra de vida de Daniel serve para mim e serve para você. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que as penais lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Descreve aqui o comportamento padrão, o perfil destes jovens que seriam doutrinados, que seriam ensinados, que seriam trabalhados. Obrigado. Peito no chão. Muito obrigado, querido. Então, ele é um jovem que tem tudo pela frente. Talvez você, jovem que esteja aqui hoje, até a Mel, vocês dois aí, jovenzinhos, vocês têm a vida toda pela frente. Talvez o sonho de vocês seja concluir os estudos, passar em uma boa faculdade, passar em algum concurso, conseguir um marido crente, bonito, inteligente, ou uma esposa crente, bonita, inteligente, para você ter filhos, cuidar dos seus filhos, construir casa. Mas tudo isso é fútil quando se tem uma perspectiva do propósito pelo qual nós estamos aqui e o propósito pelo qual Deus quer nos usar. A regra de vida de Daniel é interessante para nos ensinar. Veja o versículo 8 desse texto. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja, um primeiro passo aí dessa regra de vida é que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Tem muita gente que precisa tomar uma decisão como essa. Eu decido não me contaminar com o mundo em que eu vivo. Eu decido não me contaminar com os meus colegas de faculdade, de colégio, de vizinhos.
Eu decido não me contaminar com aqueles irmãos carnais que muitas vezes se aproximam de mim. E na verdade, essa é a primeira regra de vida que Daniel nos ensina no capítulo 1. Resolveu no seu coração não se contaminar com as coisas boas, com a comida do rei, com o vinho, a bebida do rei. Por isso ele diz assim, olha, ele pede aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu não quero me contaminar e eu quero dizer a você que vai cuidar de mim, não, eu não vou. Me permita para que eu não me contamine. E aí o versículo 9 traz uma palavra interessante. E Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. E aí Daniel teve o ok daquele cara que iria vigiar se iria comer bem ou não. Eu acho que aqui fica uma lição para nós extraordinária. O próximo passo que nós vamos dar hoje, o próximo passo que nós vamos dar amanhã, semana que vem, mês que vem, o próximo passo que nós vamos dar no ano que vem, o próximo passo que nós daremos daqui a 5, 10 anos, 20 anos, precisa ser coerente com a resolução deste momento presente. Decidir em nosso coração não se contaminar. Por quê? Porque há uma pressão enorme para que nós nos contaminemos. Tudo que a gente vê hoje nas mídias sociais, nas TVs, nos filmes, é um incentivo a alimentar o nosso eu, o nosso ego. É um incentivo para que nós alimentemos de nós mesmos. Tudo o que existe na sociedade é para fazer-nos crescer, engordar, favorecer. Isso tudo é uma contaminação quando a gente pensa apenas em nós. O versículo 17 vai trazer, o versículo 15 já traz aqui o resultado, quando Daniel decide no seu coração não se contaminar, Deus o abençoa. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais fortes do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E aqui há toda uma tecnologia. Hoje tem gente ganhando dinheiro com o jejum de Daniel. O jejum de Daniel consiste em comer apenas legumes e frutas. Nada industrializado, nada de proteína, nada de cafeína, é água, legumes e frutas. É excelente para quem quer emagrecer. Depende também da combinação das frutas, né? Porque se colocar só aquelas que têm a sucarose, vai ser um problema. Então tem gente aí estabelecendo 40 dias de jejum de Daniel. E tem colocado nisso um poder sobrenatural, e a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Mas Deus honrou a decisão no coração de Daniel. Deus honrou e ele se tornou mais bonito, mais forte do que todos que comeram. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento. Interessante que conhecimento é dado por Deus e não pela universidade, não pelos livros, não pelo esforço humano. Não estou querendo dizer que a gente não precisa estudar, que a gente não precisa ler, que a gente não precise ir para uma faculdade, nem isso não. Eu estou dizendo que quando nós decidimos no nosso coração não nos contaminar, Deus olha para nós com um olhar diferenciado. E Deus concede a nós coisas
que seriam trabalhosas demais para conseguirmos lá fora. Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu algo mais, deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e de sonho. Deus deu uma capacidade diferenciada. No versículo 20, a parte final, na verdade, do versículo 18, diz assim: por isso eles passaram a servir ao rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. E nesse texto, nós temos o segundo elemento da regra de vida de Daniel. O primeiro elemento, decisão no seu coração de não se contaminar com este mundo. Segunda regra de vida, disposição em servir. Interessante que ele decidiu servir. Não faz muito sentido a gente ser dotado de sabedoria, de inteligência, de comunhão com o Senhor, de vida íntegra diante do Senhor e não nos colocarmos a serviço do outro. Ontem, na chegada da montanha, antes de ontem, eu recebi de uma pessoa que nos acompanha pela internet e sabia, que não mora aqui, mas sabia que nós estávamos lá. Disse: pastor, que bom ver o senhor. Estranho ver o Senhor lá embaixo, porque a gente sempre acostuma ver o Senhor aqui em cima. Então, achei bom ver o Senhor lá, mas não gostei de ver o Senhor lá embaixo, não, porque o seu lugar é lá em cima. Aí eu pensei assim: o meu lugar é servir. Não importa se em cima ou se embaixo. A disposição de Daniel, essa regra de vida de Daniel, que os passos futuros vão dar a ele a bênção e o progresso que ele recebeu, passava por essa disposição de servir. Por isso passaram a servir ao rei. E servir o rei nesse contexto era complicado. Servir a quem te oprimia, a quem te apertava, a quem dificultava, a quem te tirou da sua família, a quem tirou você do seu país, da sua escola, da sua casa, da sua cama. Mas havia aqui uma disposição de servir. Aí eu começo a pensar que tem muita gente em nosso meio que não gosta de servir. Uma vez eu falei isso aqui num culto, a gente tem que usar algumas ilustrações para ajudar as pessoas a entenderem. E eu disse assim: olha, se eu pedir um favor a alguém e esse alguém fizer cara feia em realizar, eu já não peço da segunda vez. E aí teve uma irmã que está chegando na igreja, o senhor colocou o nome para servir em uma área da igreja, e ela não tinha condições de servir, porque ela não estava em condição física de servir. Mas estava constrangida de dizer assim: ó, tira o meu nome dali, porque o pastor falou um dia em uma pregação que se a pessoa não fizer o que ele pede, nunca mais ele pede outra coisa. Eu tive que corrigir essa palavra e dizer assim: não é isso não, querida. É quando eu percebo pessoas que não gostam de servir, que servem de cara feia, emburrado, que servem reclamando. Aí não adianta servir, porque na casa de Deus tudo que a gente faz é serviço. E devemos fazer com alegria, com entusiasmo, com amor. Tudo. Tem gente que vem à casa de Deus reclamando, olha, e vem oferecer um culto. Eu não sei se Deus aceita o culto de alguém que vem com a disposição de reclamar, de avaliar, de julgar, que vem fazer porque alguém pediu e eu não queria fazer. Interessante que o próximo passo da vida de Daniel, além de decidir no seu coração não se contaminar, ele decide servir, ainda que seja servir a seus opressores.
ainda que seja servir aqueles que lhe maltratam, mas ele tinha essa disposição em servir. A pergunta que eu faço a você: você tem disposição de servir? Ou você gosta e tem muita disposição em ser servido, em ser privilegiado, premiado? Uma outra coisa que compunha a regra de vida de Daniel: ele não se curvou diante de outros deuses. Capítulo 3, versículo 16, nos deixa muito claro aqui a postura de Daniel, quando ele decide não se prostrar diante de outros deuses. E foi feita uma armadilha, foi feita uma armação. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos roídas. E aqui, gente, há uma confrontação. Ele não se curva diante do rei e ainda faz uma confrontação, dizendo assim: olha, não temos medo das ameaças, não temos medo daquilo que está querendo me impor uma adoração. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, já dizia o mandamento. Mas tem muita gente adorando outros deuses. O que é outros deuses? Para alguns, o celular é um deus. Para outros, a TV, o filme, o streaming é um deus. Para outros, tudo aquilo que exige de você uma devoção, uma dedicação grande, se constitui um deus. E foi imposto sobre Daniel e seus amigos adorar, servir apenas ao rei. Num determinado momento ninguém poderia adorar outros deuses a não ser o rei Nabucodonosor. E eles sabiam que os meninos adoravam a Deus. E eles disseram: não vamos adorar a vocês. E aí o próprio rei vem e impõe a pena. Vou jogar vocês na fornalha, no fogo ardente. E é interessante que quando a gente lê o texto, assim: quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha. Achei interessante essa resposta. Porque assim: olha, Deus, fique sabendo o seguinte: o nosso Deus nos livrará. Eles tinham fé e confiança que Deus livrava. Mas se Deus não livrar, ainda assim fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar outro Deus além do nosso Senhor. Hoje nós estamos, muitos de nós, adorando outros deuses sem ameaça nenhuma. Muitos estão ali adorando outros deuses sem força nenhuma. Tem muita gente pagando para adorar outros deuses. Porque tudo aquilo que se constitui e que rouba a nossa dedicação, a nossa adoração, o nosso tempo, se constitui um Deus. Tudo aquilo que se mostra diante de nós mais elevado, mais prioritário do que o Senhor Deus, se constitui um outro Deus. Tem gente que o seu eu é um Deus. Tem gente que o seu filho é um Deus. Tem gente que a sua netinha é um Deus. Eu estou tentando publicar no meu Instagram a Laurinha cantando na igreja. Que coisa linda. Não tive tempo ainda, mas quero ver se publico hoje à noite. Que coisa linda. O vovô fica babando. E ela dançando louvores a Deus na igreja, domingo à noite. Mas se eu me dedicar, Laurinha, com um coração onde Deus está em segundo lugar, terceiro lugar,
quarto lugar, ela poderia se constituir um Deus sobre mim. Tem gente que é apaixonado pelo marido, que o marido chega a ser um Deus. Tem marido apaixonado pelas esposas, o pessoal desceu da montanha apaixonado, e a esposa se constitui uma deusa. A proposta de Daniel é de não se curvar diante de outros deuses. Ele não se curvou. Outra coisa que a gente vê aqui, dessa regra de vida, dos próximos passos, é a disposição de confrontar todos que se opunham aos valores do reino de Deus. Hoje nós vivemos algo assim, todo mundo se opõe aos valores do reino de Deus. Hoje nós vivemos um momento em que a imprensa se opõe aos valores do reino de Deus. Que a mídia se opõe aos valores do reino de Deus. Que a política se opõe. Que o Supremo Tribunal se opõe aos valores do reino de Deus. As universidades, a sociedade de maneira geral. Nossos amigos, e tem muita gente criada na igreja que começa a se opor aos valores do reino de Deus. E quando a gente olha a vida de Daniel, a gente vai perceber que ele confronta, capítulo 4, versículo 25. Ele diz assim, olha, o Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Interessante que confrontar um rei não é coisa fácil não, gente. Quem gosta, eu gosto muito de filmes épicos. É tão bonito de ver a devoção que se tem a um rei. As pessoas já chegam se curvando diante do rei e exaltando o rei. A notícia que não fosse boa, o rei mandava degolar, matar, prender, colocar na masmorra. De repente o rei tem um sonho. Esse sonho é muito bonito, vale a pena você estudar ele. Ele tem um sonho de algo grande e que de repente é perdida a grandeza e de repente é colocado no mato, no meio do orvalho. E aí Daniel tem que dar a interpretação, mas quem deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos foi Deus. E aí ele faz essa confrontação. Olha, fique sabendo, ó Deus, ó rei, que vai chegar um momento em que o Senhor vai olhar para a grande Babilônia e vai dizer assim, eis a grande Babilônia que eu construí com o meu poder. Nesse momento, o Senhor será tirado do mundo dos viventes e será lançado na selva, no mato. E nesse momento vai nascer pelo no Senhor parecendo um animal. Vai nascer unhas parecendo garras. O Senhor será louco até que reconheça que o Senhor Deus dos exércitos tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele confronta a sua majestade. Ele confronta todas as circunstâncias que se opõem aos valores de Deus, e nós somos chamados a isso também. Tem algumas coisas que a gente não vai ceder, não vai dobrar, não vai entregar. Nessa polarização que a gente viveu, ainda vive hoje aí, tem muita gente compreendendo diferente o que a palavra de Deus diz. Quem constitui rei é Deus. Eu sempre confiei nisso a partir desse versículo. O reino dos homens é dado por Deus.
Bolsonaro ganhou, louvado seja Deus. Lula ganhou, louvado seja Deus. Porque Bolsonaro ou Lula, seja lá quem for, olha o que o texto diz. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quem dá é Deus. Ou então a gente está brincando de crer em um Deus todo-poderoso. Nós já vimos histórias de pessoas que foram eleitas e não foram empossadas. Pessoas que ganharam, mas não levaram na linguagem, né, popular. Pessoas que queriam governar e não conseguiram, porque Deus não deixou. Isso, talvez, para muitos de nós, é uma confrontação. Quando Bolsonaro ganhou e as pessoas não gostavam de Bolsonaro, a igreja tinha que orar por Bolsonaro. Agora que Lula ganhou e as pessoas não gostam de Lula, a igreja tem que orar por Lula. Porque toda autoridade é constituída por Deus, diz a palavra. Até o Supremo Tribunal Federal, com essas interpretações complicadas que eles têm, nós precisamos orar por eles. Porque mesmo que tenham sido indicados por um governo X, Deus permitiu, porque se Deus não quiser, nenhum deles sobrevive. O nosso Deus tem todo o poder para tirar todos eles. Deus tem o poder de destruir toda aquele pessoal que está lá no Senado, no Congresso, no Supremo, no Executivo. Porque o texto diz que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quando nós não cremos nisso, nós já estamos perdendo na idolatria. Já estamos comprometidos. Já não temos essa regra de vida que Daniel tinha. A regra de vida de Daniel era confrontar, inclusive, autoridades monocráticas, autoridades que não precisam de julgamento, ele diz e acabou. Às vezes eu brinco por aí, que às vezes eu falo aqui do Supremo Tribunal, e nesse momento, citar o nome Supremo Tribunal, talvez já derruba aqui a nossa transmissão, simples assim. Talvez amanhã a Polícia Federal chame aqui, foi o que você falou do Supremo Tribunal. E eu vou dizer tudo o que falei aqui. Porque nós não podemos deixar de confrontar quando a verdade e os valores do reino de Deus precisam serem afirmadas, vividas. Não podemos. E isso Daniel nos ensina, essa disposição de confrontar todos que se opõem aos valores do reino de Deus. Muitas vezes nós nos rendemos com tanta facilidade. E a quinta e última coisa de regra de vida de Daniel está lá no capítulo 6, versículo 4. Daniel tinha uma vida devocional regular, ativa, em qualquer circunstância. Uma vida devocional regular e ativa em qualquer circunstância. Capítulo 6, versículo 4, a gente vê que há aqui agora uma outra armação. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto para relacionar com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Versículo 9. E assim o rei Dário assinou um documento e o interdito. Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus,
como era o seu costume. Era costume de Daniel dobrar os joelhos 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém. Interessante que alguns de nós dobram os joelhos 1 vez por dia. Conheço gente que dobra o joelho 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Mas talvez vendo esse versículo agora se sinta estimulado a dobrar o joelho mais um momento, 3 vezes por dia. Dobrar o joelho 3 vezes por dia, buscando ao Senhor. Uma vida de oração, de devoção ao Senhor. Esse momento devocional para ele era precioso. Os governantes sabiam, os colegas de ministério sabiam, o ministro da economia, o ministro não sei de onde, sabia que ele dobrava o seu joelho e era publicamente. Tentaram armar para derrotá-lo. E aí a gente vai perceber que ele tinha uma vida devocional regular e com isso Deus o abençoava. Interessante que é aqui que ele é levado na cova dos leões. É aqui que ele é levado para lá, e é ali que Deus o visita e que os leões não conseguiram abrir a boca para devorar Daniel. O que é que fica para nós aqui, né? Nós temos que dar o próximo passo para desenvolvermos uma regra de vida. Talvez o sermão que eu preparei fique para domingo de manhã, porque isso aqui foi só a introdução. Mas a regra de vida de Daniel é algo que a gente pode espelhar e aprender. Talvez hoje eu e você precisamos decidir em nosso coração não se contaminar. Eu não vou decidir em outro lugar. Porque se eu decido em outro lugar, eu não tenho força para me contaminar. Não me contaminar. Mas quando eu decido no meu coração, eu me desvio da tentação. Eu busco ao Senhor. A outra coisa que eu e você somos desafiados é termos uma disposição de servir. Servir em todo o tempo. E olha que a Bíblia vai nos instruir a servir. Há um ditado popular que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Servir ao próximo, servir a Deus, servir até o inimigo. Daniel servia ao rei. Qual a sua disposição em servir ao Senhor? Você tem se dobrado diante de coisas que têm roubado o momento de adorar e buscar ao Senhor, se curvando diante de outros deuses? Às vezes as pessoas querem inibir a sua fé. Você precisa ter coragem de defender os valores do reino de Deus. Por que você não faz isso? Porque a palavra de Deus me instrui a não fazer. Por que você está fazendo isso? Porque a palavra de Deus me mandou fazer. E como anda a sua vida devocional? O que é que você tem feito nos momentos de oração? Que tipo de oração você tem feito? Que tipo de leitura da Bíblia você tem feito? Essas são as regras de vida de Daniel que dão a ele a capacidade de ter passos firmes, marcar história. Cerca de 4.000 anos depois, nós estamos falando aqui de Daniel. 4.000 anos depois, falando de Daniel. Um jovem, bonito, forte, inteligente, que além de tudo isso, marcou o seu tempo, marcou a história do povo de Israel. E eu e você somos chamados para sermos também pessoas que marquemos a nossa história. Os próximos passos dependem da decisão que nós vamos tomar hoje. Decidamos uma vida de dedicação ao Senhor, de não nos contaminarmos, servindo ao próximo, confrontando tudo aquilo que se coloca contra os valores do reino de Deus, decidindo
manter-nos fiéis ao Senhor em qualquer circunstância e vivendo a nossa vida de fé, não no culto de oração apenas, não no culto da manhã de domingo, não no culto dos adolescentes ou dos jovens, mas todo dia no nosso culto pessoal com Deus. Nós vamos orar por você, pelo seu motivo, mas acima de tudo, pedir ao Senhor que dê a cada um de nós a força e o discernimento que Deus deu a Daniel.